Aí, fui. Estamos online. Bom dia para a galera aí, bom dia para todos. Deus abençoe vocês. Vão entrando aí. Não dá, fora do ar aqui da câmera, Bia. Tá indo embora, tá indo embora. Esse que é o maneiro, esse que é o maneiro. Bom dia, pessoal. Graças e paz. Vou colocar a música aqui então, Ed. Pode colocar, pode colocar. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim podemos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim podemos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus.
Top demais, velho. Top demais. Só relembrando. Nostalgia. Muito bom. Tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E para você que tá entrando aí, ou que vai ver mais tarde, na semana passada a gente falou sobre o preço do resgate, sacrifício de Jesus. E hoje nós vamos falar do Cristo. Cristo que é o presente de Deus para a humanidade, que é o presente de Deus para o mundo. E falar sobre isso é uma parada muito maneira. Acho que todo mundo já viveu aquela expectativa, né, de no Natal você tá lá com a expectativa da nossa cultura, né, com a expectativa de receber aquele presente maneiro da sua família e botam embaixo da árvore de Natal e tem aquela expectativa maneira, tem aquela troca de presente que eu esqueci o nome que é, cara. Amigo oculto, o pessoal faz isso e tudo mais. E a gente vai falar sobre um presente onde existia, né, uma expectativa enorme, não só pelos judeus desse Messias, mas toda a criação esperava esse momento propício, desse presente de Deus para o mundo, que é Jesus Cristo. E eu começava falando do que a gente estava conversando antes, né, da gente entrar aqui, ontem também, a respeito daquele presente que eu ganhei e me dei ao mesmo tempo. Teve uma ocasião aí que eu tava... foi meu aniversário, eu não queria nada, não queria bolo, não queria nada. Eu queria só sair. Queria sair, esparecer um pouquinho, tal, refletir, visitar alguns lugares maneiros. Talvez fosse um pouquinho gosto da minha parte naquele momento, mas é o que eu tinha vontade de fazer. E aí eu fui para um lugar, ao ônibus, e estava em falta. Mas como eu estava querendo muito, eu planejei bastante aquele momento, né? Falei, então eu vou para o segundo local que está na minha lista aí, e eu vou correr para pegar o ônibus. Aí, perto do ponto de ônibus, o ônibus passou, e ninguém deu sinal, não deu tempo de pegar. Eu falei, não, vamos esperar mais um pouquinho para ver se a gente vai conseguir pegar esse ônibus e ir lá para o local, né? Pô, beleza. Aí eu esperei um bom tempo e no ônibus a gente chegou. Eu falei, quer saber? Então eu vou para outro lugar que eu não tinha planejado, que era o shopping, né? Aí, eu saindo do ponto de ônibus, depois de andar uns 3 minutos, quando eu vejo o ônibus passa por mim, eu falei, meu irmão, na moral, não era pra eu ir mesmo não, velho. Porque, sinceramente, que tenso. Aí eu falei, então vamos pro shopping, ver se tem algum filme maneiro no shopping. E não tinha nenhum filme em cartaz legal que eu tivesse vontade de ver. Eu falei, meu irmão, tô aqui, então eu vou comprar um livro. Já tô no shopping mesmo, fui comprei um livro que me ajudou bastante, que abriu minha mente para muita coisa. E aí, a gente vai trazer essa ideia aqui hoje, de um presente que a gente tem expectativa, mas que às vezes não está nos lugares onde a gente havia planejado, nos lugares que a gente acha que está pela nossa razão, pelo nosso conhecimento, às vezes até pela nossa teimosia. Mas a gente vai ver que o presente que vai dar a verdadeira alegria e satisfação para a humanidade é isso aí que a gente está falando, de Jesus Cristo, o presente de Deus para o mundo, né, meu parceiro Alô? Cara, dentro desse teu contexto aí ilustrativo do que aconteceu com você, é interessante a gente ter duas coisas em mente, né? A revista, no primeiro ponto, ela vai falar de propiciação, né? Que é a questão do presente que você levantou. E aí, da segunda parte para frente, ela vai comparar a propiciação com expiação, né? Que tem basicamente aí o mesmo sentido. Se a gente for buscar aí a semântica da palavra propiciação, lá no termo grego, você encontra a seguinte significado: tornar favorável, né?
E se a gente for para o hebraico, né, fazer amizade, juntar as partes em conflitos. Né? Eu acho que a gente tem que gravar essa ideia aí, né? Tornar favorável por meio de um presente, né? E juntar as partes em conflitos. São as duas palavras que você tem em mente aí para essa lição, para fixar bem aí a ideia do que o autor da revista quer passar. O teu exemplo é bem válido, cara. O teu exemplo é bem válido, porque com certeza foi um presente inesperado, né? Você tinha algo em mente, não aconteceu novamente, você tomou outro rumo, e quando você vê, você estava comprando um livro aí que, como você falou, edificou bastante a sua vida e essa caminhada. Foi um presente que você queria um presente, mas, de certa forma, Deus te deu outro. Isso é bem válido para o que a gente vai estudar hoje. Edgar, vamos dar a introdução no texto base, já tendo essa ideia de presente, como você falou. Eu posso ler aqui... Pode? Pode ler. Vamos ler aqui o texto base, 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 18 e 19. Só lembrando aqui, galera, que minha tradução é NVT. Eu confundo às vezes NVT com NVI. A minha é NVT. Pode estar diferente aí, um pouquinho da sua, mas o significado é o mesmo. Tá? Diz assim, 18 e 19 do capítulo 5 de 2 Coríntios. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar, olha a palavrinha aí, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação, né? Tornar favorável, fazer amizade das partes que estavam em conflito. Se você parar para analisar 2 Coríntios 5:21, ele nos diz exatamente isso, que Deus ofereceu a Cristo como um presente para ao mundo, como um presente para o mundo, para fazer as pazes com ele. Né? A gente recebeu esse presente aí inesperado, né? Porque como a gente já estudou nas outras aulas aí, a revista já vem falando há bastante tempo a respeito da autojustificação ser impossível, que as leis dentro da teologia de Paulo só servia para demonstrar o quanto nós éramos pecadores e que só somos justificados por meio da fé e a fé em Cristo Jesus. Uhum. Quer colocar algum ponto aí, Edgar? Não, é exatamente isso, cara. Como você falou, a gente estava nessa parte de inimizade contra Deus, e a lei ela veio para mostrar isso, veio para evidenciar essa parada. E o legal é que a gente vai ver, como a gente estava conversando ontem, esse plano perfeito de Deus durante toda a história da humanidade. E essa ideia de reconciliação, né, cara? Deus avisando por meio dos profetas e separando o povo. Então, cai bastante também naquela lição que a gente estudou do Cristo cósmico, que a gente leu o texto que reconcilia consigo o mundo. Mas é topzera demais. O texto que eu falei sobre Deus oferecer a Cristo, ele nos mostra que Deus tomou atitude, né? Que o presente, nós estávamos em conflito com Deus e é Ele quem toma atitude, né? E baseado nisso a gente tem João 3:27, cara. João 3:27. Uhum. Vou ler aqui rapidinho. Ele fala assim, ó. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu, cara. Olha que interessante. Nós estávamos errados, nós estávamos distantes, e foi Deus que nos deu o presente. Não fomos nós que nos justificamos. Eu acho que essa questão mesmo falando de propiciação, expiação, a questão da autojustificação
é bem interessante ligar dentro dessas lições, porque ela está sempre demonstrando as lições que por nós mesmos a gente não conseguiria nos reconciliarmos, fazer essa amizade entre as partes em atrito com Deus, né? Sim. Então, a propiciação, a gente tem que gravar isso aqui, ó, a propiciação é um ato de Deus. A propiciação provém de Deus e não é um ato nosso. Exatamente. Né? O autor ele coloca até no final assim, da introdução, que é interessante porque algumas pessoas podem estar achando que Deus está, de uma certa maneira, está sendo subornado. Não, cara, não tem como ter essa visão. É ele que está dando presente, não sou eu que estou dando presente para ele. Exatamente. Não? Exatamente. A atitude por meio dele, não nossa. Exatamente. Tem até um exemplo no início da lição que fala a respeito de reis, né? Dos reis. Onde tinha um rei totalmente poderoso e um que tinha menos poder, ele fez esse Deus presente justamente para selar essa amizade. Só que aí a gente coloca, existe uma ideia de um interesse da parte do reino que é um pouco menor para se meter, para não ser invadido. Essa é a realidade. Só que, como você falou, a lógica aqui é inversa. É o reino que é todo poderoso, dando presente para pessoas frágeis, para pessoas pecadoras, para pessoas que não mereciam. E qual é a ideia? Qual é a essência disso? É reconciliar, ter de novo aquela relação que o homem e Deus tinham no Éden. E aí, Jesus Cristo é esse cara que vai propiciar isso aí, que vai servir de propiciação, expiação dos pecados. Eu não sei se a galera está acompanhando, porque às vezes é difícil você ver a live como a revista é digital, você não consegue acompanhar, né? Muitas vezes, eu, por exemplo, eu dou uma lida durante a semana rápida e acompanho a live da galera quando vocês estão fazendo. Quando a gente tem que participar, que já é uma sistemática diferente, tem que ler, tem que escrever os pontos que eu acho interessante. Mas a gente acabou de entrar no top 1, né? Quando a gente colocou essa ideia de que foi por intermédio de Deus e ele não está aceitando nenhum tipo de suborno, porque é ele quem dá o presente, não somos nós que oferecemos, né? A gente acabou de entrar no tópico 1. E é o interessante, cara, que se você parar para analisar, o homem, ele estava meio que perdido, não, acho que totalmente perdido na ideologia de Paulo, o homem estava totalmente ruim. Né? Tanto é que ele diz que não há, no capítulo 3, se eu não me engano, no 10b, ele fala que não há nenhum justo, né? Não há ninguém que se justifique. E ele completa, não há nenhum justo, nenhum sequer. Né? Foi até aquela questão que a gente lançou na aula aqui, que eu estava lendo, e deu um atrito, porque no capítulo 1, 17, ele diz que o justo viverá pela fé. E o 3b, 10b, diz que não tem nenhum justo. Eu falei, e agora, gente? Como é que faz? Né? Aí depois você vai lendo e você vai compreendendo. Mas quando você lê e tem em mente essas ideias e elas se chocam, né? Você fala assim, e agora? Agora lascou, né? Agora não tem para onde correr. Mas aí você começa a ler e o Espírito Santo de Deus vai falando com você e aí você vai entendendo, você vai absorvendo. E aí não é só absorver, é viver, vivenciar, né, a palavra. E o ponto-chave do 1, cara, eu anotei aqui, eu li o capítulo 1 todo, o tópico 1 da lição todo, mas o ponto-chave que eu até conversei contigo ontem, Edgar, é a questão de voltar mesmo àquelas lições de que todos nós pecamos, que todos nós estávamos distantes do alto padrão de Deus. Lá em Romanos 3:23, lembra que foi a acusação da ilustração da aula passada, da aula retrasada? Né? Todos nós estávamos tão distantes do padrão de Deus, que todos nós pecamos e por isso nos afastamos de Deus. Então, cara, eu acho que a teologia paulina da graça, a gente tem que ter em mente isso, cara. E que primeiro, nossa natureza é pecaminosa, que somos pecadores, que não tem nada que fazemos por nós mesmos, que nos justifique, né? Que nos declare inocente, ou aqui dentro dessa lição, que nos torne favoráveis a Deus.
se a gente pegar a semântica grega da palavra propiciação, né? Ou do termo hebraico que junte a nossa parte, como estamos em conflito direto com Deus, né? Eu estou falando de justificação porque é uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, mas essa propiciação também. Então, cara, a gente tem que ter em mente duas coisas. A primeira, eu acho que é o ponto-chave dessa teologia. Somos pecadores, todos nós. Não há justo, nenhum sequer. Isso a gente tem em cabeça. Eu acho que a doutrina, eu falei isso naquela aula também, mas acho que a doutrina da depravação total do homem é muito clara e muito válida para isso, cara. Se você entender, eu não sou calvinista não, tá, galera? Mas se você entender que essa doutrina, ela reflete você, como se você estivesse olhando no espelho, essa doutrina, ela fala de você, do seu interior, você consegue entender como Paulo entendeu a questão da graça de Deus. Por quê? Porque Paulo, pelo que ele tinha feito, por todas as perseguições, por todas torturas, mortes que ele causou aos seguidores de Cristo, como eles falavam, aqueles que estavam no caminho, né? Ele entendia que quando Jesus se aproximou dele daquela maneira, ele entendeu que ele não merecia nada mais do que a morte. Mas a graça de Cristo o alcançou. Por isso que eu acho que Paulo pregava tanta graça, cara, porque ele entendia isso. Ele falou assim, cara, eu só fiz o mal. Eu matei, eu torturei, eu puxei mulheres, crianças pelo cabelo para fora de casa e a gente apedrejou. Cara, ele tinha isso em mente. Paulo era um cara inteligente. E aí, aquele que você persegue te encontra. Tá dando para entender, Edgar? Eu tô viajando muito. Sim, não, tá dando para entender, cara. Tá dando para entender. Tá? E aí, se sou eu, cara, eu falo assim, cara, morri. Tô condenado. Vou direto pro fogo eterno. Uhum. Mas não, a graça de Cristo transbordou na vida de Paulo, né? Ele passou alguns períodos estudando, ele ficou num deserto 1 ano, depois ele foi para Tarso, a cidade dele, ficou esquecido na forma de igreja, mas ele ficou lá aprendendo com Jesus Cristo durante 3 anos. Mas, para mim, fica claro que Paulo entende pela graça por um dos pontos, porque ele entendia que ele merecia nada mais do que a morte, por tudo que ele tinha feito. A gente está falando do mestre da lei, um cara que tinha conhecimento do Antigo Testamento. E aí, qual é a consequência desse pecado todo? Né? E aí a gente volta àquela sentença, Edgar, 6:23, né? A consequência do pecado é a morte, filho. Exatamente. Não é? Não tem para onde correr, cara. Eu tenho um ponto interessante aqui, que me veio à cabeça ontem, desde Gênesis 11, lá de Gênesis 11, a humanidade tenta construir torres de autojustificação. Exato. Lá de Gênesis 11, é uma coisa que já está encravada na nossa história. Não é algo novo. Desde Gênesis 11, a humanidade cria torres de autojustificação. O tempo todo, a nossa natureza diz que a gente pode se auto-justificar, seja por intermédios, como, por exemplo, a Igreja Católica faz. Né? Você pecou, você se confessa, o padre te dá algumas sentenças, você reza, você doa, não sei, e aí você está purificado. Né? Eu acho que teoricamente, é a maneira de expiação deles, né? de propiciação deles. Né? É por meio da obra. Nós cremos que é por meio da fé. Né? Que não adianta, cara. Somos pecadores, somos ruins, somos maus. E a consequência disso é a morte. Né? Mas, por meio da fé em Cristo Jesus, somos justificados. Né? Ou aqui, um termo, por meio da propiciação. Né? Fazemos amizade com Deus porque estávamos em conflito. Exatamente. Eu estou me alongando muito, Dias. Se eu falar, tu pode me cortar. E o legal, cara, é que essa ideia da propiciação, da expiação, ela vem sendo figurada desde o Antigo Testamento. A gente vai ver que foi construído o tabernáculo para remoção, para
propiciação para expiação dos pecados do povo. E existia um momento lá onde era sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e fazia lá o sacrifício do perdão do povo de Israel. Isso era a cada ano, né? Cada ano isso acontecia. E o maneiro disso é que mostra que o pecado ele gera morte. A remoção do pecado ela só vem através da morte. Já lá desde o começo já estava sendo mostrado isso, já estava sendo anunciado isso, e a gente vai ver em Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, da propiciação do sangue, da expiação de Jesus Cristo, a gente teve essa reconciliação, cara. E o legal é que o autor vai tocar bastante nessa ideia da ira de Deus que estava sobre nós. E a ideia da ira não é, eu tô com raiva, eu vou, sei lá, um ataque de pelanca que muitos pensam. Não. A ira é uma indignação. Deixar claro aqui, né, você? A ira é uma indignação contra algo feito. E se a gente parar para pensar, tem textos que dão um respaldo dizendo que onde há um pecado, Deus não habita, ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Ele se indigna contra o pecado. E nós estávamos debaixo da ira de Deus. E é como se esse sacrifício do povo de Israel fosse paliativo, sabe? E aí entra a figura de Jesus Cristo, que a carta aos Hebreus vai dizer que antes o sumo sacerdote tinha que fazer a propiciação, tinha que fazer a expiação uma vez por ano. Uma vez por ano. Que Jesus Cristo não é esse paliativo. O sacrifício de Jesus Cristo, ele não tem tempo determinado. Ele é duradouro, cara. Ele é duradouro. Não precisa mais de nenhum sacrifício para que a remoção de pecados aconteça. Mas, através de Jesus Cristo, é legal a gente lembrar de Jesus Cristo cósmico, aquele que é o Filho de Deus, e ele estava com Deus, estava no princípio com Deus, e ele veio e tomou forma de homem, se subjugou, e passou por aflições, e passou pela morte, e levou o pecado de todos, e Deus agradou e morreu, e no final ele venceu a morte. Esse Jesus Cristo que a gente está falando, que deu essa possibilidade de uma nova vida e que propiciou, que reconciliou, como o Paulo vai dizer aqui no versículo 18, que reconciliou o mundo, que desfez essa inimizade entre Deus e os homens. Jesus Cristo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, né, mano? E afastou essa ira que havia sobre o homem, sobre o pecado. O interessante é que agora a gente entrou na expiação, né, Edgar, perdão. Agora a gente entrou na expiação. E a semântica da expiação, pelo que eu vi aqui, é reaproximar dois que estão distantes e em inimizade. Cara, é a mesma ideia da propiciação, tá? Só muda o nome. E o ponto da expiação que você colocou aí no tabernáculo, lá no Santos dos Santos, é que, para mim, isso aqui é o ponto-chave do tópico 2. Para a gente entender isso, é o ponto-chave. Por quê? Paulo, primeiro, ele começa dizendo que Deus se ira. Né? A gente vê isso lá em Romanos 1,18. Depois ele diz que Deus é tardio a se irar. Mas aí, se ira, né? Sim. Você colocou perfeitamente. A ira de Deus não é raiva, não é ódio, é indignação. Como você falou. Ele é santo, cara. Tudo que não for santo, ele vai repudiar. Senão não teria sentido a questão do pecado. Não é verdade? E o que a gente pode... Eu estava lendo na revista, o que a gente pode observar. A expiação, como você disse, ela era feita uma vez por ano, correto? Sim. Né? Uma vez por ano, o sacerdote pegava o bezerro ou a cabra, eu não lembro bem qual é o animal agora, né? Ia lá para o Santos dos Santos e sacrificava o animal na tampa
da Arca da Aliança. Isso, onde ficava ali dentro dos 10 mandamentos, né? Lembra que a gente conversou ontem sobre isso? E naquele ato de expiação, o povo se justificava, né, perante a Deus. O povo se juntava a Deus, né? Essa ideia de unir as partes em conflito, né? Só que desde o Antigo Testamento, como você falou, Deus já demonstrava que a expiação, por conta dos nossos pecados, que como a gente viu em Romanos 6:23, é a morte, Deus instituiu o sacrifício, cara, lá no Antigo Testamento. Essa ideia é visível lá no Antigo Testamento. Uma vez ao ano, o sacerdote entrava no Santos dos Santos para sacrificar em prol do povo, né? Parecia que era acumulativo, né, Edgar? Juntava-se um ano, e aí Deus, o sacerdote ia lá, sacrificava o animal por intermédio do povo. E aqui, cara, eu anotei o seguinte: é a morte, o sangue derramado que fazia a propiciação ou a expiação dos pecados. Olha que interessante, cara. Olha que, se você observar, eu confesso aqui, já estava conversando com a Edgar ontem, que eu acredito na união testamentária, a união dos testamentos, tá? Para mim, a Bíblia é interlinear, né? Tem gente que lê o Novo não, eu acredito na união dos dois testamentos, o Antigo e o Novo, tá? E aí, à medida que você vai lendo, né, que você vai observando, vai vendo essas questões da aula mesmo que a gente está estudando, isso só fortifica o meu credo, na união dos testamentos, tá? O tabernáculo, vamos entrar no 3? A gente saiu do 2 aqui, que o 2 é curto, né? O tabernáculo, eita, que agora travou a língua. Tabernáculo, foi. Era o templo móvel, cara, de Israel, na caminhada pelo deserto. Era um templo móvel. O povo ia caminhando, determinado local, eles faziam um acampamento. Me corrija se eu estiver errado, Edgar, mas o tabernáculo ele ficava fora do acampamento, não é isso? Isso. Ele ficava com uma certa distância, né? E ali, isso, ali era a morada de Deus, cara. Era um lugar de encontro, né? E a gente consegue observar, né, por exemplo, em alguns momentos, a Bíblia falando que quando Moisés caminhava para esse local, né, quando ele ia para esse local, o povo ficava em pé na porta da tenda, né? E aí tinha toda aquela situação, né, aquela fumaça, para mostrar que Deus estava ali. E aí o povo em pé na porta da sua tenda, eles se curvavam em respeito, né? E ali era o local de encontro. Ali era o que a gente chamou de lugar santo, aonde ele ia. E dentro desse local tinha o Santos dos Santos, né? É a morada de Deus. O lugar santíssimo. Eu posso continuar ou você quer falar, Adriano? Pode continuar. Então, o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, né? Era um lugar sagrado, tá? Eu estou olhando para cá porque eu fui anotando. Onde como o Edgar falou, era onde o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. Nesse local ficava a Arca da Aliança, correto? Era dentro desse local que ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ela tem uns detalhes interessantes, cara. Deus manda fazer uns querubins, né? Um anjo, um de frente para o outro, e as asas desse anjo ficavam sobre a tampa da Arca da Aliança, e era ali, no meio, no centro da tampa, que eles faziam o sacrifício em expiação ao povo. Era no centro da aliança, ali da tampa da aliança, entre esses querubins, entre as asas deles, né? Agora, o que isso me demonstra, Edgar? A expiação, ela tinha um prazo de validade. Ou seja, ela era feita num ritual anual. Sim. Eu não lembro agora direito o período, mas uma vez por ano, o sacerdote ia lá e fazia essa expiação. Então, a expiação, ela tinha um prazo de validade.
Só que a morte de Cristo não. Cristo, a cruz, ela não teve uma validade. Entendeu? A morte de Cristo, ele já morreu, ele foi como cordeiro, como bezerro. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele que não tinha pecado, que não tinha dolo, morreu na cruz por nós. Justamente com essa ideia de nos aproximar de Deus, porque estávamos distantes por conta dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. Exatamente, cara. E o legal aí, não sei se eu posso pular já, mas tinha esse sacrifício sobre a tampa da Arca da Aliança, e a gente falou que tinha as leis dentro, a vara de Arão, e isso ajudava a galera, o sumo sacerdote, a lembrar da aliança que a galera, que Deus tinha com a galera, né? Que Deus tinha com o povo, de que eles seriam benditos e eles herdariam a terra prometida e tantas outras coisas, as leis que era para que houvesse ordem no meio deles, e ali eles estavam lembrando, toda vez que ia lá no ano, eles lembravam, era notório para eles isso. E o sacrifício de Jesus também faz isso com a gente, onde Deus fala para Abraão que através dele, da semente dele, seria bendita todas as famílias da terra. E Cristo, ele veio justamente com esse intuito, de que todas as famílias da terra alcançassem a salvação, pudessem alcançar a salvação, que tivessem essa propiciação dos pecados, né? E Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, ele faz exatamente isso. Onde considerado gentil, você, ela é considerado gentil, a galera que está ouvindo aqui, que é considerada gentil, tem acesso a essa promessa que foi feita a Abraão, onde nós que temos Jesus Cristo como único suficiente Salvador, somos habitação do Espírito Santo, somos feitos filhos por adoção, nós temos participação e somos esse Israel de Deus. E não só filhos Deus nos faz, mas Deus nos faz sacerdotes, né, cara? Como a gente tinha falado algumas vezes aqui nos nossos comentários durante o EBD. O Enoque deixou aqui, ó, um comentário. Deus fala que o sangue de animais não pode aperfeiçoar ninguém. Era uma tipificação daquilo que seria feito no futuro por Jesus. O sacrifício de animais era uma linguagem pedagógica de Deus com o povo, porém eles não entenderam isso. Exatamente, é o que a gente estava falando no comecinho dessa lição, né, mano? Que Deus, ele vai anunciando, vai mostrando pro povo de Israel como aconteceria essa remissão, essa libertação. E a gente lembra da ideia da Páscoa, que é a libertação do povo de Israel, e agora nós somos libertos do pecado. Eu não coloco aqui, o João Batista conseguiu perceber isso quando declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente, mano, exatamente. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sem mácula. Pode falar. Desculpa, Edgar, que Deus darei. É exatamente isso, cara. Porque se a gente olhar lá no Antigo Testamento, no judaísmo, o perdão, como eu falei, tinha dado um prazo de 1 ano, cara. E já o perdão da cruz não tinha prazo de validade. Eu queria ler aqui rapidamente um texto que fala exatamente isso, lógico, dentro de uma figura de linguagem que Paulo fala, que é Hebreus 9, cara, de 11 a 14. Vou ler aqui rapidinho, Edgar. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu. Olha, ele está fazendo uma assimilação com o tabernáculo, né? O Santos dos Santos. Deixa eu só aqui. Que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, com seu próprio sangue e não com o sangue de bodes e bezerros, como a gente estava falando, né? Os sacrifícios eram feitos pelos animais. Eu lembrava muito bem se era bode ou se era bezerro, mas ele coloca aqui os dois. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros
e as cinzas de um novilho purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine com o sangue de Cristo. Purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Eu acho que esse texto ele fala por si só, cara. Eu acho muito interessante, cara, como Paulo ele usa, né, o seu conhecimento vasto como mestre da lei do Antigo para falar as coisas do Novo, cara. Então, por isso que eu falo, cara, a gente tem que ler a Bíblia toda. Tem que ler a Bíblia toda. Cada vez que você lê, cada vez é uma visão diferente que o Espírito Santo de Deus te dá. E nesse contexto, ele diz que Cristo se entregou por nós como sacrifício perfeito, né? Se o sangue do cordeiro e do bezerro, de uma certa forma, limpava os pecados do povo, imagine o sangue de Cristo. Edgar, você está me ouvindo? Ed? Eu não sei se está continuando, porque travou aqui. Então, aqui está aparecendo que está online, eu vou continuar enquanto ele entra, galera. Então, como está escrito em João 1,36, Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo, né? É mediante a fé em Cristo Jesus que somos justificados perante a Deus. Voltou? Voltei. Deu um probleminha aqui, mas já. Não, eu prossegui, porque para mim aqui está escrito assim, em live. Eu não sei se está online. Tá. Então, eu estou passando aqui como eu resumi em João 1,36, Edgar, que diz que Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo, né? Nessa ideia, de Cristo se entregar por todos nós. Pode colocar aí seu ponto de vista? Não, exatamente, cara. Essa propiciação veio justamente para tirar essa inimizade. Tem texto que fala disso, só que eu não lembro qual a referência. Tira essa inimizade que havia entre Deus e os homens. E tirando essa iniquidade, tirando essa inimizade que havia, agora a gente tem esse livre acesso e a gente pode ter essa comunhão de novo com o Pai. O véu do templo, que era um véu pesadíssimo, que era esse símbolo de onde só se entrava o sumo sacerdote, ele foi rasgado. E aí a gente tem essa possibilidade de comunhão com o nosso Deus. E qual a ideia disso? É só para ter de novo aquele relacionamento? E aí, cara, não sei se eu já posso fazer isso, mas eu gostaria de ficar. Eu acho que ele está aí, o Enoch aqui, ó. Eu, através, ganhando aquele livro lá, aquele livro foi, gostei muito, importantíssimo para abrir a minha visão para diversas coisas, a minha mente para diversas coisas. Só que o que aconteceu? Eu não podia deixar aquele livro só comigo. Eu tinha que fazer aquela parada rodar para o conhecimento ir. E aí eu emprestei o livro. Eu senti de emprestar o livro. E essa é a ideia. O autor vai colocar aqui a respeito do publicano, onde Deus foi favorável a ele e tudo mais. E ele pediu, a gente até falou lá no Instagram sobre a parábola do publicano e do fariseu. E Jesus ele curava muita gente e a galera compartilhava aquilo que acontecia. E a partir do momento que nós perguntamos aquele do Antônio Carlos, mano. Aquele do Antônio Carlos. Como são protestantes. Maneiro pra caramba, gostei. E aí
ele curava e a galera compartilhava. E chegou um momento onde os líderes receberam o Espírito Santo e aquela alegria transbordou no coração deles. E eles tinham que compartilhar aquilo também para as pessoas. E essa propiciação pelos nossos pecados, ela traz essa alegria, ela traz esse prazer, é algo inexplicável, onde a gente estava correndo, como você falou, cara, a gente, a humanidade, depois de Gênesis 11, ela tem construído torres de Babel tentando se achegar a Deus pela autojustificação. Elas querem chegar à divindade, querem chegar a esse nível de entendimento pelas suas próprias forças, sabe? Enquanto a propiciação, ela vem de graça, só que ela também não tira a responsabilidade. Isso que é o maneiro de tudo, cara. Isso que é o maneiro de tudo. O fato de você voltou aí em Gênesis 11, cara, a respeito da humanidade tentar se justificar. Vou fazer uma rápida ilustração aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro de Dostoiévski que se chama O Sonho do Homem Ridículo. Já conhece, Edgar? Não, esse eu não conheço, não. Assim, a história é sobre um homem que o autor diz que ele é ridículo. Por quê? Porque ele não acreditava em absolutamente nada, cara. Nada tinha sentido para ele. Tudo não tinha sentido para ele. A vida não tinha sentido, né? E esse homem, ele só tinha a rotina de ir trabalhar e voltar para sua casa. Mas o tempo todo ele murmurava, porque nada fazia sentido na cabeça dele. Não tinha sentido para a vida. Então, ele, no meio a essa rotina de trabalho e casa, ele planejava sempre dar fim à sua vida, o suicídio. Esse era a ideia desse homem. E teve um dia no trabalho que ele falou assim: hoje eu tiro a minha vida. Hoje vai ser o dia que eu vou dar fim à minha vida. E aí ele sai do trabalho e o livro de Dostoiévski diz que no meio do caminho vem uma garota chorando. Eu não lembro se ela estava sem a mãe ou se ela estava pedindo auxílio para ajudar a mãe, alguma coisa. E ele olhou para aquela menina e ele observou, e ele só teve convicção daquilo que ele queria, de que a vida não tinha sentido nenhum, aquela garota vir chorando no meio do nada. Ele não levou em conta o fato de que se ele ajudasse, ele poderia fazer alguma diferença na vida daquela criança. Então ele deixou a criança passar, porque a vida não tinha sentido. E aí ele chegou em casa, e aí ele pegou sua arma, e aí quando ele sentou nessa poltrona e apontou a arma para sua cabeça, ele dorme. Por isso que o título é O Sonho do Homem Ridículo. E aí, cara, ele sonha. Olha a história. Ele sonha que ele se matou. E aí ele vê ele no caixão e vem um ser extremamente extraordinário. Ele diz que o ser é extremamente extraordinário e tira ele do caixão e leva ele para um local, como ele descreve, como um paraíso não tocado pelo pecado original, né? Um paraíso perfeito. Ele descreve que lá era tudo perfeito, cara. As pessoas eram muito bonitas, a economia era perfeita, havia felicidade em todo canto, e aquilo espanta ele, porque para ele a vida não tinha sentido. Mas aí ele começa a observar tudo perfeito, as pessoas muito formosas, a economia perfeita, as pessoas quase não falavam porque eram felizes, e quem é feliz não precisa falar muito, segundo ele. E aí ele começa a conversar com essas pessoas, para ver o que estava acontecendo. Então ele começa a conversar, só que no meio dessa conversa ele percebe que começa a entrar mentira nesse local. Começa a haver destruição, brigas, o local começa a se deteriorar. Então ele percebe nesse sonho que ele era a serpente de Gênesis 3. Deu para entender? Segundo Dostoiévski, ele está dizendo o seguinte: todos nós somos culpados pela destruição do mundo, cara. E aí, você estava falando a respeito da justificação e me lembrou essa história de Dostoiévski. E é verdade, cara, a gente é culpado, a gente tem parte na destruição. Né? Quando eu era muito novo, as pessoas falavam que por conta do meu pecado, Cristo morreu na cruz. Eu não entendia. Eu falava, gente, eu nasci agora, tem mais de 2000 anos que Cristo morreu. Como assim? Né? Eu não entendia. Não tenho parte nisso. Que culpa que eu tenho? Eu nem vi, nem sei quem é. Eu era lá do outro lado. Eu moro no Brasil.
Né? Eu não entendia, na minha cabeça de criança era difícil de entender que eu tinha parte na destruição do mundo, que Cristo morreu na cruz para fazer a propiciação, a expiação por nós, né? Mas foi instantâneo. Você falou da justificação e essa história de Dostoiévski entrou na minha cabeça. Top demais, cara. Top demais. E aí é legal que o autor ele utiliza essa ideia do fariseu e do publicano, onde o publicano ele estava dizendo: ser propício a mim, eu sou um pecador e eu sou um vacilão pra caramba. Enquanto o fariseu falava: ó Deus, eu sou um cara top demais, que eu faço isso e faço aquilo. E é mostrado que pelas nossas obras a gente não conseguiria tirar essa inimizade contra Deus, que o sacrifício de animais não era suficiente para isso, cara. E era só um sacrifício perfeito que poderia tirar de uma vez por todas esse pecado que fazia essa inimizade da gente contra Deus. E Jesus Cristo foi essa pessoa que através dele foi tirado esses pecados e foi possibilitado essa amizade de novo. Como é que o autor fala no começo da revista, cara? Eu esqueci o termo que ele utiliza. A propiciação? Essa reconciliação. Tornar favorável. Nos torna favoráveis a Deus, mais uma vez. Lembrando aquela relação que a gente tinha no Éden. E o Nós perguntou qual o livro, cara. É o que eu te emprestei, cara, do Antônio Carlos, Convulsão Protestante. Acho que tá contigo ainda. Eu acho, senão eu emprestei para você. Mas o legal é isso. E na próxima lição, cara, a gente vai falar a respeito da igreja. A gente viu o quarto tópico, a obra de Cristo, que é perfeita, que é eterna, que é a propiciação justa. Ele veio no momento propício para isso acontecer, onde existia uma língua, cara, que era praticamente universal, que era a língua grega, e Jerusalém, Israel era dominado por império que estava dando cultura para o mundo todo. E aí, através desse contexto, o evangelho fica mais fácil de ser propagado. Então, cara, Deus ele é sinistro pra caramba. E aí, a gente vai falar sobre essa responsabilidade que a gente tem quando a gente recebe esse evangelho da reconciliação, que é a igreja de Deus presente no mundo. E o legal é que, como a gente estava falando, quando a gente se torna filho, quando a gente recebe essa propiciação, essa reconciliação, quando nós somos reconciliados com Deus, nós nos tornamos, Deus nos faz sacerdotes. Nação eleita, povo escolhido. O sacerdote também é aquele que faz aquela intermediação entre o pecador e Deus, né? Que era a propiciação pelos pecados. E a gente tem essa responsabilidade de ser esse instrumento de Deus na vida do outro. Não sei se você concorda comigo, parceiro Alan. E o Enak falou dele, devolverei em breve. Precisa devolver agora não, mano. Pode saborear aí que tem bastante coisa na memória. Eu não li ainda não, diga a próxima lição. Uhum. Mas, cara, dentro do que você levantou aí, se for basear dentro da cultura helênica aí, né, desde aquela questão do Alexandre Magno, né, que conquistava os povos, né, o Alexandre o Grande, né, que ficou conhecido como Alexandre Grande, filho do Filipe III, que aí juntava as culturas e deixava os povos não eram obrigados a cultuar a cultura deles, eles davam liberdade para você adorar o seu Deus, e o engraçado é que eles queriam juntar nessas culturas, esse misto de culturas do mundo, eles não tinham aquela obrigatoriedade, a partir de hoje você tem que cultuar isso, não. Eles te davam a liberdade para você permanecer nessa cultura e eles pegavam um pouco da sua cultura para a cultura deles. E aí houve essa mistura de cultura, facilitou o que você falou, facilitou muito aí a questão do evangelho, né, cara? Dos povos de Hélade, né, que falavam grego e tal, que antigamente nem era Grécia, né, era os helenos.
os helênicos. Então, se for nessa linha aí, cara, dá para viajar bastante. Exatamente, cara. E fica mais notório aí pra gente essa perfeição no plano de Deus. E eu acho que um versículo que a gente pode usar aí nessa ideia de Jesus Cristo presente de Deus para o mundo, dele ter reconciliado, é que às vezes as pessoas elas se condenam. A gente estava conversando isso ontem. Elas se condenam pelo pecado que elas acabam cometendo e elas se aprisionam dentro disso. E a consciência delas fica presa a essa parada. E aqui a gente veio esclarecer isso, cara. Ele é esse presente que nos torna livres do pecado. E você não tem que ficar se condenando, cara. A ideia é que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Você trouxe muito bem o exemplo de Paulo aí, onde ele fez aquilo tudo que ele fez e ele foi encontrado por Deus, ele teve um encontro com Deus, e aí, cara, a vida dele transformou, e a gente está falando sobre uma carta dele aqui hoje. Então, para a gente ter noção que Deus ele é poderoso para fazer muito além do que a gente imagina. Ele é poderoso para glorificar o nome dele através da nossa vida, antes de ter encontro com ele, por mais que a gente tenha sido a pior pessoa, e a gente coloca assim, entre aspas, que a gente coloca a gente se percebe na nossa ótica, na nossa perspectiva, a gente pode ter se tornado uma pessoa horrível, mas quando a gente tem contato com esse Deus maravilhoso, a gente tem essa intimidade, esse relacionamento, o nosso caráter é transformado. E onde habitou o pecado, a graça superabunda. O nome dele é glorificado. De forma que as pessoas... para a gente entender qual o objetivo dessa propiciação, dessa expiação pelos pecados da humanidade, essa reconciliação que Deus fez em Jesus Cristo. É interessante, cara, para finalizar aquilo que eu falei no começo, que para entender a doutrina paulina, né, primeiro a gente tem que entender quem a gente era, que eu tinha falado, né, o pecador, nós éramos pecadores e justificados, e aí eu falei até sobre a depravação total, a doutrina lá de depravação total. Quando você entende quem você é, o que você causa, né, o que você fez, assim como Paulo, você consegue entender a graça de Cristo, né? Então, se você entende o quão mal você é, o quão imperfeito, o quão injustificável, o quão pecador, né, o quão abominável nós somos perante ao Santo dos Santos, né? Porque a gente falou que Deus ele se ira, se indigna, é indignação, porque ele é santo e nós somos pecadores. Mas a partir do momento que o Romano diz que a partir do momento que você crê pela fé em Cristo Jesus, ele já não leva mais em conta os seus pecados, cara. Ele olha para você, ele não te vê. Né? Os seus pecados eles são desviados ali, porque ele vê Cristo, ele vê ele vê Jesus, né? Que nos justificou perante a ele, que nos aproximou aí por conta dos atritos que a gente tinha cometido. Eu acho que os dois pontos mais interessantes para você entender essa doutrina de Romanos entenda primeiro quem você é, compreenda o quão mal nós somos, e depois você vai entender a graça de Cristo e o quão transformadora ela é em nossas vidas. E eu falo isso, cara, de coração, porque eu fui criado a vida toda na igreja, mas essa doutrina penetrou no meu coração como uma flecha durante a pandemia. E foi incrível, cara, porque, tipo assim, tudo que eu lia e tudo que eu parava para ver a respeito da teologia ou lições bíblicas, lives, falava da graça. Parece que Deus falou assim, não, cara, tu só vai ouvir sobre a graça. Eu não quero que você ouça nada. Você só vai ouvir sobre a graça até que essa doutrina dentro do teu coração. Né? E quando adentrou, cara, foi libertador. Foi libertador. A paz, cara, transcende mesmo o entendimento. Aquele peso já não existe. Eu entendo quem eu sou e eu, por ver o amor de Deus por nós, eu me senti constrangido de ficar apenas sentado.
eu acho que foi o ponto-chave da minha mudança dentro da igreja, foi o constrangimento. Eu percebi que eu preciso aprender, e não só aprender, eu preciso vivenciar, e eu preciso transmitir esse ensinamento a outras pessoas, para que outras pessoas pudessem se moldar àquilo que Deus quer. Então eu indico, cara, leia Romanos, estude Romano, leia Gálatas, leia Coríntios, leia a carta de Paulo, porque a teologia paulina, ela é libertadora. Lógico, tem os momentos que ele vai chegar em como Gálatas e ele vai, como o Edgar falou na aula retrasada, ele vai dar uma paulada na sua perna. Mas é preciso a gente ouvir, às vezes, o que Deus quer falar e não o que a gente quer ouvir, para que isso nos mude, né? Haja metanoia em nós. Exatamente, cara. E acho que um último texto gostaria de citar, e depois, se você quiser falar alguma coisa também, Alan, para acrescentar, que fala que Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o Filho do seu amor. Acho que está em Filipenses, repete, vai tirar que através dele nós temos a remissão dos nossos pecados e somos feitos agora parecidos com o seu filho. Então, cara, essa parada, esse presente é para você receber com todo carinho e no termo correto, no termo bom, usufruir desse presente e ter essa liberdade que Cristo dá para todo aquele que recebeu esse presente. Deus dá, né? Para quem recebeu esse presente, que é o Cristo. Eu só estou aqui em Coríntios rapidinho, porque ele diz que a gente recebeu, no texto que a gente leu, e é nosso papel transmitir. Então, entenda, você recebeu o presente, você não merecia o presente, mas você recebeu. Então, é seu papel transmitir, né? Como o Edgar falou aí, todos nós somos um sacerdote, né? Então, é seu dever, é meu dever, transmitir essa palavra a outros, para que outros recebam esse presente, né? Eu acho que a gente consegue finalizar, assim, essa ideia do autor. Você recebe o presente, você absorve, você vive esse presente, mas você também tem que transmitir, né? Não é só seu, como o Edgar falou aí do livro. Não, ele quis emprestar e transmitir esse conhecimento que mudou a vida dele. E que o Enoque falou que vai devolver. Devolve, Enoque, o livro do Edgar. Que ele me falou 3 vezes nesse livro ontem. A história desse livro foi, cara, sinistra demais, velho. É só Deus mesmo. Deus é top, o diabo não presta, como diz meu parceiro Enoque. Mas é isso, galera. Pode fazer uma oração, Alan, para a gente encerrar a nossa aula hoje? Agradecer a participação de vocês aí. Faça. E domingo que vem a gente está de novo, né, com a nossa IBD. E durante a semana a gente está no Instagram com as nossas lives também. Então, nosso canal no YouTube também visite nosso canal no YouTube. Tem as aulas anteriores, estão sendo postadas lá. Então, se você perdeu alguma, só dá uma corridinha lá no YouTube, que vai ser top também para você assistir. Lembrando também, Edgar, hoje tem a questão do almoço solidário, né? Quem encomendou, vai ir lá pegar lá hoje é o dia do almoço solidário. Verdade, né? É hoje, não é hoje? É hoje sim. Lembrar a galera aí. Vamos orar, então. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Bom Deus, te agradecemos nessa manhã de domingo, Pai, por aprender um pouco da Tua palavra, Deus. Pois a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder de nos transformar e de nos guiar, que possamos vivenciar aquilo que o Senhor diz através da Sua palavra. Que a Sua palavra ela possa moldar a cada pessoa que esteja estudando nesse momento, que esteja com essa sede de aprender mais de Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a todos os lares que estão vendo e que irão ver essa aula depois, Senhor. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela vida do Edgar, pela vida do Felipe, pela vida do Enoque. Te pedimos também pelo o pastor da igreja, que tem nos dado liberdade para trazer a Tua palavra
por intermédio das lives, o grupo jovem todo, todos. Abençoe todos, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu parceiro. É isso aí, galera. Foi bom estar com você, meu parceiro Alain. Que Deus te abençoe, cara. Bom domingo. Bom domingo a todos aí que assistiram. Não esqueçam, ative a sua vida. É verdade. Obrigado, Edgar. Foi um prazer aprender com você, cara. Porque a gente Caraca, está aqui velho. falando, mas a gente também aprende. A gente Recife. aprende, cara. A gente aprende bastante. É Que Deus verdade. abençoe a todos aí. Amém. Tamo junto, cara. Deixa eu coisar aqui. Opa.